Olá pessoal, vou começar aqui então conteúdo de geografia agrária. Hoje o tema ele é muito mais um papo do que um conteúdo, ainda que existam conceitos que a gente vai trabalhar em relação a eles, que é a questão da fome. Existe uma relação intrínseca entre produção alimentar, produção agrícola, e a questão da fome, e aí a gente vai se debruçar sobre isso agora. Existem algumas regras gerais, algumas informações que às vezes a gente tem notícia e que repercute essas informações. E a ideia hoje é lançar um olhar um pouco mais sério sobre a questão, um pouco mais ponderado, científico sobre a situação da fome, e trazer à tona algumas questões envolvendo sobretudo a produção alimentar, produção agrícola, tá? Então coloquei uma imagem aí, uma foto bonita, e eu já trouxe aqui o significado de pobreza. A gente precisa fazer essa relação, tá? Entre pobreza e fome. São questões que vão estar caminhando juntas. Então eu peguei a definição do dicionário mesmo, né? Pobreza é um substantivo feminino, sensação que traduz o desejo ou a necessidade de comer, carência alimentar, subalimentação, subnutrição, escassez, míngua de víveres, miséria, necessidade ou desejo intenso, avidez. Então a gente está trabalhando com a situação da pobreza, até na própria definição dessa palavra, ela está associada com uma situação alimentar, da fome. Então existe até mesmo na definição gramatical da palavra a relação entre pobreza e fome, tá? Essa é uma reportagem de 2017 que mostra o caso mais grave que temos hoje, mais de 20 milhões de pessoas estão a morrer de fome na África. Isso é uma reportagem de 2017, lá de março. O continente africano, ele notoriamente é o continente mais afetado por essa situação, não só da pobreza, mas como também da fome. Mas é um problema que ele se estende não só a esse continente, ele também está na nossa realidade. Ele também está próximo. Ele, sobretudo na situação que a gente vivencia hoje, na situação de pandemia, ele é um tema que a gente precisa debater. Não só do ponto de vista da produção agrícola, que é o cerne da nossa disciplina, mas a questão da renda, da pobreza e da fome, nessa situação de pandemia, ela ganha outros contornos. Eu digo isso com uma experiência de caso mesmo, de vivido. Sou professor da rede estadual e alguns alunos no estado. O estado ele tem a função de promover ensino para as adolescentes no ensino médio, então ele oferece para o primeiro, segundo e terceiro ano, e muitos dos alunos ele tem na escola a principal alimentação dele, ele tem na escola a principal refeição que ele vai fazer no dia. Então, numa situação onde a escola está fechada, ele deixa de ter acesso à principal fonte de alimentação dele do dia. Então, quando a gente fala em fome, a gente pensa só naquela pessoa que está absolutamente sem acesso a qualquer tipo de comida, que é um problema, sem sombra de dúvidas, gravíssimo. Mas a gente também tem que levar em consideração aquelas pessoas que não têm a quantidade necessária de alimentação, de alimentos ao longo do dia, que estão próximos de nós, e são muitos. O Brasil, eu vou mostrar um mapa daqui a pouco, ele é um país que avançou na relação do mapa da fome, foi um ganho social do Brasil. A gente conseguiu sair de uma situação de um país onde a fome realmente matava muita gente. Hoje ela ainda é um problema social, ela não deixou de existir, mas a gente tem um avanço grande. Mas esse problema ainda persiste, ele está próximo, está num vizinho, está num colega. Então a gente tem que lidar com esse tipo de problema, sobretudo na situação que a gente está vivendo hoje, tá? E aí
eu trouxe um indicador utilizado, né, para mensurar essa situação, para traçar esse mapa da fome. Existe toda uma matemática para você elaborar esse indicador. E aqui eu trouxe para vocês como esses indicadores são calculados, né? São 3 etapas. Eles dão mais importância a alguns fatores do que outro. Por exemplo, mortalidade infantil é um grande peso, né? Quantidade de pessoas que têm alimentação inadequada, sejam crianças e adultas, tem um peso grande também. A relação entre o peso e a altura das crianças até 5 anos. A relação entre o peso e a idade também é calculada. Ou seja, tem aí todo um cálculo que é feito para dar esse indicador. E ele está exemplificado aqui. Não quero que vocês gravem como isso é calculado. Só entendo que é um problema que, como ele é um problema complexo, esse indicador ele vai tentar contemplar uma gama de situações para gerar esse indicador no final. E aí, só trouxe essa legenda antes de mostrar o mapa para vocês entenderem quais são os critérios básicos que são levados em consideração. E ali, com esse indicador 9.9 ou menos, situação excelente. Acima de 50, né, é uma situação extremamente alarmante. Então, essa era a condição, levando em consideração esses indicativos, em 2017, salvo engano. Deixa eu ver aqui. 2017. Então, notoriamente, se percebe que os países em verde, a gente alcançou um índice de problemas relacionados à fome e abastecimento alimentar baixo. Não quer dizer que eles não existam, é um indicador baixo. Percebam que alguns países estão em cinza, eles nem aparecem nesse marcador porque os dados são insuficientes ou não são significantes, né? A amostragem de pessoas que estão nessa situação é muito pequena e que não gera um número que entre dentro desse escopo, tá? E fica muito nítido também que o local onde a gente tem problemas relacionados a isso com maneira mais intensa é o continente africano, sobretudo ali a África subsaariana, né? A África que está na linha e abaixo aí do deserto do Saara, e o Oriente Médio em alguns casos, né? Então a gente tem problemas graves associados a abastecimento alimentar. Hoje a gente não tem nenhum deles como sendo extremamente alarmante, porém temos problemas alarmantes. O que não deveria acontecer, tendo em vista que, se a gente pensar do ponto de vista produtivo somente, nós conseguimos produzir alimentos para todos. Se a gente conseguisse dividir toda essa produção de maneira igualitária e homogênea, todos receberiam alimento para comer e a gente conseguiria abastecer a população inteira da Terra hoje. A gente tem tecnologia para isso, a gente produz o suficiente para isso, tá? Então a gente vai ver aqui ao longo desse período que a fome ele não é um problema produtivo, ele é um problema econômico, tá? Então esse mapa aí mostra mais ou menos o mapa das regiões em 2017 que sofriam mais com menor intensidade o problema da fome. Queria chamar a atenção também para vocês que ali na África tem alguns países que estão tracejados com laranja escuro e com um cinza, que alguns países, né? São países onde há insuficiência de informações para fazer essa aferição, mas que nos levam a crer que a situação é alarmante, né? Então faltam dados, mas você consegue fazer já um parecer que está dentro desse escopo, tá? Então alguns países apresentam isso aqui, tem aqui também na Oceania. Então esse é o panorama. Perceba que o Brasil ele tem baixa demanda de fome, mas ainda assim apresenta, tá? Notoriamente, os países desenvolvidos são aqueles que não apresentam, né? Os países europeus, os países da Austrália aqui e Canadá e Estados Unidos, né? A gente tem ainda a Rússia que aparecendo. Se eu tiver que pegar
regionalização norte-sul, né, que você estudou lá no ensino médio, da época da Guerra Fria, né, países do hemisfério norte que são ricos e países do hemisfério sul que são pobres, né, aquela linha imaginária que faz até uma curva aqui na Austrália para colocar a Austrália dentro dos países do hemisfério norte. Você vai ter uma comparação, né, desses países, somente aqui os países do leste europeu e a Rússia, né, que estão fora dessa ideia aí, que eles ainda apresentam fome. Essa tabela aqui está em inglês, mas eu só trouxe ela para mostrar, segundo esses indicadores aqui, né, o que contribui para que esses números sejam dessa forma. Então, por exemplo, no caso da África abaixo do Saara, né, a África subsaariana, eu tenho indicadores elevados, né? O que contribui para que esses indicadores sejam elevados? Sobretudo aqui, ó, em preto, a taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos. Que mortalidade infantil, na realidade, é uma mortalidade que acontece entre 0 e 1 ano. Se você pegar dados de mortalidade infantil no Brasil, ele está dizendo isso, tá? Mortalidade infantil é a que acontece entre 0 e 1 anos. Ele aumentou aqui essa ideia para abaixo de 5. Então, crianças que morrem abaixo de 5 anos. Então, ele jogou aqui. Então, em preto, aqui para esses indicativos, são crianças que morrem abaixo de 5 anos. Percebam que essa situação ela acontece em maior número no continente africano, tá? Então, com o passar do tempo, a gente tem aí um decréscimo. Perceba que essa situação ela está melhorando, né? Que são dados de 92, 2000, 2008 e 2016, né, em todas as situações. Então, em todas há um decréscimo, né? Então, teoricamente, a gente está resolvendo esse problema com o passar do tempo, né? Cada vez menos pessoas passam fome. E aqui um gráfico, né? Um mapa que ele entra em comparação, obviamente, com o outro. Peguei de uma outra fonte, sobretudo para comparar, para saber se aquele indicador que a gente estava vendo lá ele era eficiente. Então eu peguei outros dados para a gente bater e, de certa forma, há aí uma relevância, né? Os países que naquele mapa anterior apresentam maior casos mais sensíveis, aqui também vão aparecer como severidades maiores para alarmantes no caso da fome, né? Então é só um eco do que a gente já viu. O continente africano ele está sujeito a essa situação de maneira mais intensa, e existem alguns locais que nem dados a gente possui para fazer esse mapeamento, tá? Estou passando rápido, gente, porque é realmente um assunto que eu preciso mais mostrar para vocês algumas informações para chegar nas conclusões no final. Esse outro mapa aqui já é o oposto. Eu trouxe aqui para vocês a obesidade, que é uma situação que a gente não pode dizer que ela é absolutamente oposta à questão da fome, porque também é uma questão cultural, né, de tipo de alimentos que você consome, né, o seu tipo de vida, o ritmo que você leva. Mas a gente pode fazer um paralelo, né? Existem alguns locais onde as pessoas passam fome e tem alguns locais onde há obesidade. Então eu não estou querendo comparar os dois problemas, né? É uma doença, a obesidade, mas eu trouxe só para demonstrar que existem aí uma relação existe. Então os locais em azul escuro são locais onde existe maior ocorrência de pessoas obesas. Notoriamente Estados Unidos em um desses países, né? Tem outros países, até no norte da África, na África do Sul também a obesidade aparece em mais frequência, com maior frequência. A Rússia também tem uma prevalência acentuada. O Brasil aparece também, de certa forma, ali, com aproximadamente 10, 20% da população dentro dessa categoria. E se a gente comparar essa imagem com a imagem anterior, a gente tem aí uma relação, né? Os países onde tem maior obesidade, em sua grande maioria, eles não apresentam problemas associados à fome, tá? Então foi só para trazer essa discussão, tá? Não estou querendo traçar absolutamente nada concreto, mas é só para traçar uma relação. Esse mapa aqui
já é mais importante para a gente, para a nossa discussão. Se a gente está entendendo que a produção alimentar ela tem como função abastecer, né, os principais centros urbanos e que ela se dá de maneira heterogênea, porque o clima é heterogêneo, o índice pluviométrico é heterogêneo, os tipos de solo são heterogêneos, as técnicas são heterogêneas no espaço, ou seja, o cultivo de gêneros agrícolas ele se dá de maneira diferenciada. Alguns locais vão apresentar o que esse mapa está chamando aí de vulnerabilidade alimentar. O que é essa vulnerabilidade alimentar? São países que a população passa fome, onde a produção de alimentos ela tem uma vulnerabilidade grande ao ponto de deixar esse país em risco. Notoriamente, a África também apresenta essas conjecturas, né? Até os Estados Unidos ele apresenta aí como um score de vulnerabilidade alimentar baixa, né? Muito baixa. Por que eu trouxe isso? Porque a produção alimentar está diretamente associada a isso e, infelizmente, por uma questão histórica, questão econômica, os países que hoje apresentam uma maior vulnerabilidade alimentar, por conjectura também apresentam uma maior vulnerabilidade econômica, e esse ciclo é um ciclo vicioso. É um ciclo que cada vez mais a fome ela vai influenciar no desenvolvimento tecnológico, ela vai influenciar no desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico vai influenciar na questão da fome. Ou seja, é um círculo vicioso nesse sentido, porque esse país, os países que estão nessa condição, eles estão fadados a estar nessa condição se não houver uma interferência. A gente, como eu falei antes, né, a gente tem colocado aí, a gente tem apresentado cada vez melhoras sistemáticas, mas os países que apresentam essa condição, se não se posicionarem, se o poder público desses países não se posicionar para resolver essas questões de maneira muito pontual, de maneira muito assertiva, se isso não for trabalhado, isso é um círculo vicioso, tá? Um problema vai gerar outro e por aí vai. Falei para vocês que o Brasil conseguiu vencer essa situação, mas precisou de políticas públicas muito específicas voltadas para isso. Esse mapa aí está mostrando para vocês impactos nas colheitas. Tá? Como é que a variação de temperatura ela impacta nas colheitas? E aí, novamente, né, a gente tem aí algumas semelhanças. Percebam que esses países que sofrem com essa questão alimentar também apresentam um desenvolvimento econômico baixo, por consequência, um desenvolvimento tecnológico também aquém de outros países, o que faz com que a produção deles esteja mais vulnerável a qualquer nuances, a uma seca, a uma variação grande de índice pluviométrico, a uma variação de temperatura. Ou seja, infelizmente, esses países que estão nessa condição apresentam técnicas ainda ou um processo produtivo que os torna mais frágeis em relação a essas intempéries, o que faz com que o problema alimentar possa ficar cada vez maior, né? Vamos supor que eu tenha um aumento, vamos ler o exemplo, né? Um aumento de temperatura de mais de 3 graus, numa determinada, a gente está vivendo um problema de aquecimento global, né? Então, sistematicamente essa temperatura está aumentando, então essa temperatura aumentando, essa variação térmica, ela pode gerar impactos que vão ser diretamente aplicados na questão econômica e, por sua vez, na questão alimentar. Tá? Então foi só para mostrar para vocês como um problema, infelizmente, ele puxa o outro. Mas temos avanços, né? E aí esse mapa aqui está justamente mostrando isso. Entre 2000 e 2015, quais são os países que mais avançaram, né, na redução desse indicativo de fome, né, da percentual de pessoas que está sofrendo desse processo. E aí, que no caso, os países com a coloração mais escura são aqueles que mais avançaram nessa questão. Então percebam que o Brasil está entre essas figuras. Entre 2000 e 2015 a gente avançou muito
nessa situação e a gente conseguiu tirar aí o Brasil, né? Aquela ideia de tirar o Brasil no mapa da fome. A gente tirou o Brasil de um indicativo muito ruim, a gente reduziu em mais de 50%, né, a quantidade de pessoas que viviam com esse problema no Brasil. De novo, ele ainda acontece, ele está muito próximo da gente, não só o problema da fome, mas da subnutrição. Ele é um problema muito recorrente, porém a gente avançou muito. Tá? Isso são os que os dados mostram, não sou eu que estou dizendo, são os que os dados mostram. Isso vai de encontro com programas governamentais, sobretudo de distribuição de renda. Programas assistencialistas do Estado, né, para promover uma melhor distribuição de renda. Então, todos pagam impostos para o Estado faz esses projetos de assistência àquelas parcelas da população menos favorecidas. É uma maneira de eu ter uma distribuição de renda um pouco mais homogânea, um pouco mais assertiva. Então, durante esse período a gente avançamos muito, ainda falta uma boa parte para se avançar, mas a gente conseguiu melhorar aí bastante. Alguns países também conseguiram, países da América Latina tiveram um grande avanço, tá? No nosso caso, a gente tem ainda grandes potencialidades. Potencialidades são essas. O Brasil é um país produtor agrícola. Nosso principal produto de exportação são produtos agrícolas, são commodities. Só que a gente produz muito, mas a gente ainda tem uma área enorme possível de ser cultivada. Muitas das nossas terras, elas são ocupadas, né? Elas são grandes latifúndios, mas nem todos esses latifúndios, nem toda a parcela desses latifúndios, nem toda a extensão desses latifúndios são cultiváveis. Então, esse gráfico aqui feito pela FAO, ele apresenta a relação entre a área potencial, a área que pode ser utilizada para a agricultura e quanto ela é utilizada de fato. Então você percebe aí que o Brasil ele tem muita área possível, porém nem toda ela é utilizada. Esse gráfico ele é de 2000, então a gente já tem aí números diferentes com relação a isso. Como eu não consegui achar dados mais atualizados, eu mantive só para a gente continuar trabalhando essa ideia da diferença entre a área em que se pode cultivar, né, de fato, e a área que está associada a outras questões. Por exemplo, nesse caso aí você vai ver essa grande parcela, essa grande coluna verde do Brasil aí, ela tá esquisita, Daniel. É porque se você olhar aqui, ó, áreas de pastagem, cultivo e cultivo disponível. Áreas de pastagem são áreas associadas à pecuária, né? O Brasil é um grande país no ramo da pecuária também. Então, a gente está trabalhando aqui só com área colhida, mas existe toda uma área que é associada à pecuária e que obviamente não vai ser utilizada para a agricultura, ou seja, essa coluna verde aqui, ela não pode de fato ser toda utilizada porque a gente tem a questão da pecuária muito, né, pungente, muito forte, tá? A produção agrícola ela vem aumentando, a gente tem avanços os mais recentes associados ao uso de transgênicos, né? Novas técnicas de cultivo, novas formas de mensurar as variações climáticas. Então a produtividade ela está aumentando. Então esse aumento da produtividade ele é expressivo. Eu trouxe essa produção agrícola mundial aí, esse aí já é de 2019, né? Então quais são as projeções, né? Quais são o crescimento da produção agrícola até 2019, com base na OCDE, como esses países estão produzindo alimento, né? Então, a maioria, né, apresenta um crescimento acelerado. O Brasil, sobretudo, olha aqui, ó, o Brasil é a linha rosa mais escura. Então, ele é justamente aqui um país que está aumentando vertiginosamente sua produção agrícola. O governo federal, inclusive, ele tem incentivado, né, o uso de agrotóxicos, né, o uso de pesticidas novos, uso de transgênicos, para aumentar essa produção, né? Então o Brasil já é um grande produtor agrícola e a gente está investindo ainda mais em produção agrícola. Vocês ouvem falar aí tudo do agrotech, agropop, é tudo nesse sentido, né? Produzir commodities, a gente já sabe disso, né? É um produto que ele vai encontrar mercado, mas são produtos de baixo valor agregado.
né? Então existe também essa contrapartida aí. Produzir esses gêneros ele é bastante importante, bastante relevante, bom para a nossa questão de seguridade alimentar, né? A gente consegue abastecer o mercado interno e ainda ter o excedente para exportação, mas são produtos que não vão encontrar um valor agregado alto. Então aí, ó, causas da fome. Aí eu já fui para uma questão mais conceitual, mais teórica, né? Causas da fome. A principal causa da fome é a pobreza. Porque se numericamente eu tenho produção alimentar para abastecer a todos, o que difere se alguém vai conseguir ou não se alimentar é o acesso a esse alimento. A gente sabe que por questões naturais, né, clima, terremoto, seca, peste, esse tipo de produção e a distribuição dela é heterogênea. Tudo bem. Mas se todos tivessem acesso a meios econômicos, todos conseguiriam comprar alimentos. Então a ideia é uma relação de mercado. Esse é o problema, né? A relação de mercado, que ela está associada aí à ideia de demanda e oferta. Muitas vezes produzir e vender para fora é mais interessante do que produzir para dentro de um país. Os países da África vão estar sobretudo associados a essa problemática. Existe produção agrícola no continente africano? Existe. Existe o suficiente ainda para abastecer o mercado africano. Porém, vários desses gêneros são plantados para serem vendidos para o exterior. São voltados para a exportação. E aí, continuando aí a lista, né? Reforma agrária precária, né? Se eu produzisse mais acesso das pessoas à terra, né? Se mais pessoas tivessem acesso à terra para poder fazer a agricultura familiar funcionar de maneira mais adequada, não estou falando no Brasil, não, estou falando do escopo mundial, né? Se isso acontecesse, a gente teria, né, menor ocorrência da fome. Ela acontece também por causa de conflitos políticos e civis, por causa da superpopulação, certos locais que possuem uma demanda muito alta para a produção de alimentos, e sobretudo por causa de desigualdades sociais, né? Caminhando já aqui para o final dessa ideia, né? E contextualizando, né, lá, é impossível separar a distribuição de renda, pobreza e a fome, pois essas estão intimamente relacionadas, sendo cada uma a causa e a consequência da outra. Aquela ideia que eu falei desse círculo vicioso, né? Então, a má distribuição de renda, a pobreza e a fome, cada um, né, contribui para o reforço das outras questões. A renda também está ligada à posse da terra, e aí se eu garanto maior parcela da população acesso à terra, eu vou ter melhor distribuição de renda, consequentemente menos fome. E o alto preço de alimentos afeta muito mais as pessoas de baixa renda, isso é óbvio, né? Então, se eu tenho uma variação do preço de um determinado alimento, aquelas pessoas de maior posse, elas vão ter maior condição de ter acesso, e as parcelas da população que recebem menos vão ficar prejudicadas. É só um exemplo de como a renda está associada à questão da fome. As questões naturais, né? Elas influenciam, promovem cenários que podem ser de longo prazo ou cenários pontuais de fome, né? Então, essas dinâmicas, estou olhando ali para dar uma cola mesmo, né? Dinâmicas atmosféricas influenciam diretamente aspectos de produção e, portanto, o acesso à alimentação. Tais dinâmicas podem dificultar o acesso financeiro a alguns gêneros alimentícios em virtude da sua precariedade. Eu botei a foto aqui de um sertanejo, né? E o problema da seca lá é um problema recorrente. É um problema climático, geográfico, geológico, geomorfológico, que também se torna um problema econômico e um problema alimentar. Então, com a relação, né, de demanda e oferta, quando a oferta se torna baixa e a demanda se torna alta, eu tenho uma alta de preços. Então, é só um exemplo de como essas nuances climáticas e questões naturais, elas vão influenciar a questão produtiva, que por sua vez vai afetar a questão econômica associada à questão produtiva. Então, de novo, não dá para entender a situação só pontual, né? Eu preciso fazer essas relações, eu preciso entender que esse sistema está integrado, que fome não é só um problema pontual, ele está associado a uma questão econômica, está associado a uma questão produtiva, está associado a uma questão climática, tá? Então, o problema, o buraco é um pouco mais embaixo, né, quando a gente fala sobre essa questão da fome. Da mesma maneira que os recursos naturais não se distribuem de maneira homogênea, o potencial produtivo e as características vantajosas para a produção alimentar
também não obedecem a uma lógica cartesiana, né? A gente não tem como estabelecer isso de maneira homogênea, igual para todo mundo. Depende das potencialidades locais, das técnicas locais, dos gêneros alimentícios cultivados no local, ou seja, as variáveis são muito grandes. A reforma agrária seria um passo para a gente conseguir amenizar essa questão, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional. Ela não serve, a gente tem que entender que a terra ela não pode ser pensada só como uma propriedade privada, ela é um ativo para produção alimentar, e se ela não estiver sendo utilizada para isso, isso se torna um problema, né? Até a imagem que eu trouxe, ela é justamente para isso, né? Está escrito ali, a terra para produzir comida, não ao deserto verde, porque muitos desses latifúndios, eles têm essa reserva enorme de terras, mas não produzem nada lá. Ela é uma reserva de capital, ou seja, é um ativo, é algo que o cara pode vender, é um agregador de valor à propriedade dele. Ou seja, se essa terra tivesse sendo utilizada para a produção, a gente teria, obviamente, menos fome. Tá? Então, é nesse sentido. Conflitos políticos e civis geram também, sobretudo em locais onde a gente tem maior fragilidade. Então, esses conflitos tendem a acontecer também por essas motivações, o que, novamente, é um círculo vicioso. Essa imagem eu peguei de um filme do Netflix, foi um dos primeiros filmes que o Netflix produziu, se eu não me engano, ele chama Beasts of No Nation. A tradução literal aí seria, sei lá, bestas de nação nenhuma, ou bestas sem nação, nesse sentido, e ele trabalha com conflitos locais e civis no continente africano. O filme é bem intenso, bem pesado, mas muito bom, ganhou prêmios na época, vale a pena se você quiser consultar um filme que vai te agregar a falar dessa relação, né, de como esses conflitos políticos e civis acontecem no continente africano com bastante intensidade, como ele afeta a vida de muitas pessoas, e vai abordar também a questão da fome, tá? Como vencer isso? O Estado precisa, né? Os Estados precisam tratar essa relação, essa política econômica de maneira mais organizada, né? A gente tem, sobretudo, uma relação entre o poder público e o poder privado nesse sentido, né? As produções agrícolas são produções privadas, então precisa ter uma consonância aí do Estado com o poder privado para que a gente consiga organizar essa produção de forma a ela abastecer o mercado interno e abastecer o mercado interno. Isso precisa ser atrativo para o produtor privado, né? Para que ele consiga lucrar dentro da lógica do capitalismo, né? Então, olhar para essa situação dessa forma mais holística, ela é fundamental. A gente está aqui abordando geografia agrária, a gente está sobretudo focado na produção agrícola, né? E nos impactos econômicos que vêm a partir daí. Então, mas não somente focar na produção agrícola e em produzir mais é o suficiente. Eu preciso dar acesso às pessoas à renda para que elas consigam comprar esses produtos. Então, é um problema que a gente não consegue resolver numa única via de ação. Precisa ter uma visão mais holística, tá? O problema da superpopulação, ele é muito abordado, né? Tem até as correntes demográficas, né? Do Thomas Malthus, né? As correntes neomalthusianas, né? Marxistas, reformistas, enfim, que trabalham sobretudo essa relação entre a quantidade de pessoas e a relação da fome e da miséria, né? Então, se houvesse menos pessoas, os recursos seriam divididos para menos pessoas e a gente teria condições de vida melhor. É mais ou menos o que o Thanos defendia lá no Vingadores, né? Sempre faço essa relação com o pessoal do ensino médio. A gente precisa olhar realmente para essa questão demográfica com mais cuidado, né? O planejamento familiar entra aí também, os problemas financeiros que isso acarreta, mas, novamente, eu vou retomar o que eu falei no início. Não é uma relação simples de população e comida, tá? A gente tem comida para todos. O problema é como essa comida é distribuída, qual o preço que ela alcança em determinados mercados e como é o modo de vida dessas populações.
Se eu pegar o modo de vida de um americano, onde quase 50% da população apresenta obesidade, em diferentes níveis, né, mas apresenta obesidade, se todo mundo se alimentasse como um americano, a gente realmente teria falta de alimento no mundo todo. Agora, se todo mundo se alimentasse como, sei lá, um indiano, um brasileiro, a gente conseguiria abastecer boa parte do planeta sem problemas. Então, a forma como as pessoas se alimentam, né, o modo de vida que elas levam, né, os tipos de alimentação que ela leva, os tipos que estão disponíveis naquele local, eles influenciam, tá? Então, não é só uma relação entre a superpopulação e a produção alimentar. Existem outras nuances também, tá? Consequências da fome, eu estou no final aqui, são perda de peso e problemas de desenvolvimento dessas crianças, né, ou desses adultos, o que vai gerar uma população que vai apresentar dificuldades tanto no ensino, na aprendizagem, na jornada de trabalho, ou seja, o problema da fome ele vai se tornar um problema produtivo também. Se tornando um problema produtivo, esses trabalhadores vão receber menos, vão ser cada vez mais mal remunerados, né? O que gera uma dificuldade para que ele consiga ter acesso a alimentos novamente, ou seja, novamente aquela questão de um círculo vicioso. Então, para atacar o problema da fome, eu preciso atacá-lo em diferentes nuances, diferentes escopos. A questão agrícola ela é fundamental, ela é importante? Mas ela não está sozinha, tá? Eu poderia muito bem aqui como professor de Geografia Agrária dar o peso total e absoluto para a questão produtiva, porém eu estaria estaria negligenciando outras formas de interferência que são fundamentais para resolver esse problema também, tá? Então, o que eu queria que você fizesse, eu vou colocar essa atividade para você agora no mural. Se eu não colocar hoje, eu coloco amanhã. A ideia, vou guardar essa informação para comentar com vocês amanhã, tá? Comento com vocês na live, porque a gente vai falar da prova, né, da NTI, e aí eu falo dessa atividade, tá bom? Então, gente, vou subir esse vídeo aqui o mais rápido possível para que você consiga assistir antes da aula de amanhã, tá bom? Abraço aí e até!